Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, estamos chegando nesta sexta-feira com mais um conteúdo aqui no canal. Maranhão Atlético Clube vai entrar em campo amanhã para pegar a Internacional de Limeira e com desfalques para esse confronto difícil amanhã no Estádio Castelão. Time do Cavalo de Aço para o primeiro jogo do mata-mata, é o segundo mata-mata, o jogo vai ser no Frep Folha da Badia. Vamos ver como é que está se preparando, como é que vai fazer os ajustes finais hoje o professor o professor Chris Emerson para mandar o time a campo diante do Ferrinho. E vamos dar uma passadinha também aqui pela segundinha do Campeonato Maranhense e também lá na Copa do Mundo. Domingo é dia de Brasil e como é que será que o Ancelotti vai escalar o time sem o Paquetá? Rafinha está vetado desse jogo, ele já foi a campo, fez trabalhos, mas não vai entrar em campo, nem vai ser relacionado. E com esses assuntos estamos começando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Acione o sininho aqui para ser notificado. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, nos acompanhe nas redes sociais e se inscreva por lá também, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. O time do Maranhão Atlético Clube vai entrar em campo amanhã e o setor aberto vai ser o setor das cadeiras para todo mundo. E então vamos para apoiar o Maranhão Atlético. O jogo será neste sábado às 17 horas, a bola rolando diante da Internacional de Limeira. De acordo com a rodada passada, o Maranhão conseguiu um empate fora de casa diante do Ituano em 0-0 e agora o confronto diante da Internacional de Limeira, que é sexta colocada na competição. O Maranhão caiu uma posição depois do empate, somou um pontinho, mas como ainda tinha jogo para ser realizado, com os resultados o Maranhão caiu uma posição, saiu da 15ª para a 16ª. E pensando em melhorar, o Maranhão que vem a 6 rodadas sem vencer, está na hora de tentar marcar uma vitória no Estádio Castelão. Por incrível que possa parecer, o Maranhão Atlético está 4 para chegar no grupo de classificação, que são 8, e 4 pontos para chegar nos 2 que seriam ali rebaixados. O primeiro, que está ali para sair da zona de rebaixamento, então o Maranhão tem 4 para lá, 4 para cá, está na hora de ganhar o jogo, mas tem um problema. O Will, que foi um dos melhores jogadores ao lado do Jean, que foram 2 atletas que mereceram bem destaque mesmo, além do Jorge, que atuou muito bem contra o Ituano, ele está vetado. Por que vetado? Está machucado? Não, ele tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Então o Maranhão vai sentir bastante, porque o Will foi escolhido por nós, da nossa equipe, estávamos na transmissão do jogo, como melhor em campo, ao lado do Jean e com o Jorge fazendo uma partida muito boa. Na verdade, todo o sistema do Maranhão Atlético Clube atuou bem naquele jogo. Eu gostei do Maranhão Atlético, mas já vai ter o professor fazer essas alterações. A outra alteração, ela vai acontecer no meio de campo. O Vander também tomou o 3º cartão amarelo e vai desfalcar o time. São 2 sérios desfalques, nada que o Maranhão não coloque no lugar. O Will, como fez um grande jogo, quem entrar no lugar do Will vai ter que mostrar serviço. Ontem eu fiz uma pergunta para o nosso querido Wallace Brito. Vem cá, e o Pimentinha? Ele disse, não, o Pimentinha não viajou, mas está trabalhando. Ele tem trabalhado, participando de todos os treinamentos e está à disposição do professor. Será que ele vai colocar no Estádio Castelão Pimentinha no lugar do Will? Não tem sido muito lá essa primeira alternativa para o professor Gerson Testoni. Mas quem sabe, né? Ele não muda de ideia e não coloca ali o Pimentinha começando o jogo pelo lado direito, e eu digo que o Pimentinha não está acabado. O Pimentinha, se ele encarar com mais seriedade, com mais responsabilidade, os treinamentos dizem que ele está, eu acho que técnica, bola, refino, bom passe, bom drible, bom cruzamento ele tem. Então, vamos ver o que o professor vai escolher para entrar no lugar do Will. Ele também pode optar ali pela permanência do Rafael, para fazer aquela trinca lá de ataque, né, com Rafael, Luiz Gustavo e com o Felipe Cruz, fazendo essa trinca. Ele pode, lá no meio de campo, no lugar do Vander, ele tem o Rodrigo Oliveira e ele tem também o Railson.
Um dos dois deve ser o substituto. E na lateral direita, ali deve ser o Maurício, que vai ganhar novamente a condição de titularidade, embora o Tiburcio tenha feito um bom jogo diante do Ituano. Então, essa configuração do Maranhão Atlético vai cair mais ou menos em cima desses jogadores. Eu vou repetir, gostei muito do Maranhão, da atuação, da proposta do Maranhão, tocando a bola, agredindo o adversário, não sofrendo o tempo todo, mas tendo a condição de ganhar o jogo diante do Ituano, coisa que não aconteceu em vários jogos que o Maranhão fez. Aquela história de o medo de perder tira a vitória, né? Faz com que o time não chegue naquele ápice que todo mundo espera, que seja uma vitória boa fora de casa, ou mesmo dentro de casa, como foi diante do Paysandu. O Maranhão não jogou bem, mesmo que tenha tomado um gol já no finalzinho, mas é preciso melhorar. E tanto é que a Internacional de Limeira ganhou o time do Paysandu jogando lá em Belém do Pará. Então vem grande para cima do Maranhão, né? Então vamos aguardar o que é que vai acontecer. Amanhã, 17 horas, a bola vai rolar. Os ingressos, aqueles que já colocamos aqui à disposição para você, que o Maranhão Atlético colocou já nas suas redes sociais. A partir de hoje ainda continua sendo os mesmos horários vendidos lá na sede do clube, e a partir de amanhã, a partir das 10 horas da manhã, vai ser lá no estádio Castelão. Então, Maranhão Atlético Clube espera por você amanhã, 17 horas. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Maranhão Atlético, time atleticano. Tá aqui, ó. Dá para você dar uma olhadinha comigo aqui? Acho que ainda não, mas agora vai dar para você dar uma olhadinha comigo. Então, o técnico professor Testoni precisando vencer o jogo. Aqui, fica meio apagadinho aqui para mim, mas agora tá certo. Olha. Maranhão terá baixa no meio no ataque para duelo contra Internacional de Limeira. Ninguém esperava, né? Mas aconteceu. Então, ele tem essas alternativas para colocar em campo. Então, o Maranhão com baixas, né, no sistema de ataque. O Maranhão segue a preparação. Então, hoje vai ser os ajustes do professor Gerson Testoni. E como disse esse cara aqui, o Will, ele é um desfalque bem sério aí para o Maranhão Atlético. Se não tivesse jogado bem, até mas o Will não está jogando bem, mas ele jogou muito bem esse compromisso aí diante do Ituano. Vida que segue, então, aí para o nosso Will. E o Cavalo de Aço? Agora vamos dar uma olhadinha lá no Cavalo de Aço. Vamos trazer o Cavalo de Aço para a gente ver como é que o Cavalo de Aço vai para esse confronto difícil diante do Ferroviário. Ferroviário que tem Ciel, né? Ciel no Ferroviário. E o confronto está programado para acontecer às 16 horas. Essa é a hora do jogo. 16 horas lá no estádio. Rapaz, é impressionante. Quando a gente está querendo uma coisa aí a coisa não consegue chegar, mas é assim mesmo aqui na internet. Se não vem, não tem problema não. Vamos nessa. Então, gente, o time do Imperatriz está aqui, rapaz, o Cavalo de Aço. Eu estou dando uma de abestada aqui. Muito bem. Olha, Imperatriz tem dúvida no gol e no ataque para o duelo de ida contra o Ferroviário da Série D. Então está aqui, ó. O Imperatriz segue a preparação. Confronto da terceira fase, jogo diante do Ferroviário. A Emerson Cris ainda não sabe se poderá contar com duas peças importantes para as partidas deste sábado, para a partida. O goleiro Wellington e o atacante Pedro Sena seguem em tratamento no departamento médico e são dúvidas para o primeiro duelo do mata-mata. Os dois atletas sofreram lesões musculares na parte posterior da coxa e ainda serão reavaliados ao longo da semana para saber se terão condições de entrar em campo. Portanto, aí estão esses dois jogadores lesionados. Então, o Wellington entrou bem que no sacrifício no jogo que aconteceu, no último jogo, lá contra o Maracanã. Já o Senna, que é um ótimo jogador também, olha, se não forem para o jogo, são dois desfalques sérios que esse professor aí, professor Emerson Cris, vai ter para escalar o time aí diante do Ferroviário. Mas vamos esperar que esse ajuste final, esse ajuste fino que o Imperatriz vai fazer hoje, a coisa possa andar melhor para o time do professor Emerson Cris. Enquanto aguarda por definição, a comissão técnica mantém a preparação da equipe visando o confronto considerado decisivo na luta pelo acesso. É bom ganhar em casa, não adianta imaginar que nós empatamos aqui o primeiro jogo, empatamos lá e ganhamos nos pênaltis, porque cada jogo é uma história diferente e nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse.
Vou flutuar rapidão aqui. São Luís vence o Americano e encerra a primeira fase na vice-liderança do Grupo A da Série B do Campeonato Maranhense. O São Luís conquistou uma importante vitória na Série B do campeonato. Leão da Ilha derrotou o Americano por 3-0 em partida válida pela quinta rodada do Grupo A da competição. O confronto foi disputado no estádio Nilzinho Santos, aqui na Ilha do Amor, ontem, 15 horas e 30 minutos. Portanto, aí está o Americano. O time da capital abriu o placar ainda no primeiro tempo. Christian cruzou pela direita. Igor Pelé desviou de cabeça e Bacurau apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes. Na etapa final, São Luís ampliou com Riquelme, que acertou um chute forte e rasteiro da entrada da área. Já nos minutos finais, Luan marcou o terceiro gol e deu números finais ao duelo. A classificação para as quartas de final, São Luís encerrou a primeira fase da segunda colocação do Grupo A com 10 pontos. A equipe comandada pelo técnico Joãozinho Neri fechou a campanha com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Americano deixou o G4 da chave após completar os 5 jogos da primeira fase com saldo negativo de 6 gols. A definição final das posições do grupo acontecerá após o confronto entre Expressinho e São José, marcado para as 16 horas no estádio Dário Santos. E lá no grupo de Pinheiro, Pinheiro está bem, está liderando lá com 7 pontos. Pinheiro que começou mal a competição, deu uma boa recuperada. A equipe paquiana, o Búfalo da Baixada Maranhense. Então é isso aí. Galera de Pinheiro, um abraço. Alô, galera da seleção campeã. Show de bola. Professor Bebeto, abração de coração também. E agora para falar um pouquinho da seleção brasileira, professor Ancelotti está com uma dúvida danada. Quem é que ele vai? Se é que tem essa dúvida, mas é por conta da imprensa que fica falando aquela coisa toda. Será que ele vai mexer? Será que ele não vai mexer? Como é que tá? Enfim, aí quem é que você colocaria? Tem muita gente que quer Danilo Santos na seleção. Eu acho que ele não tira Casimiro. Eu acho que Casimiro é o homem de confiança, a não ser que terceiro cartão amarelo, aquela coisa toda. Não, segundo cartão, ele já tem um cartão. Não sei se ele quer dar mais pegada. Mas é isso aí. E aí, o Ancelotti, então, preparou a seleção brasileira e não divulgou a equipe ainda. Ainda fará um treinamento hoje, para ele já ter a equipe na cabeça. Ele só dá 3 horas antes do jogo, pelo menos foi o que disse o Marquinhos, em um dos jogos aí, numa coletiva. Os jogadores só sabem que vão entrar para jogar a formação ideal, a que ele passa 3 horas antes do jogo. Então, nós temos tudo isso aqui. Algumas manchetes a nível nacional, você já vê aí, João Fonseca no tênis encara Russo na terceira rodada de Wimbledon, isso deve estar acontecendo já. Inacreditável Futebol Clube, gol perdido pela Suíça, choca a torcida, o cara só ele a trave jogou a bola para fora, falar sério. Quais as favoritas da Copa, as chances atualizadas de título, oitava de final da Copa, os confrontos atualizados, tabela da Copa do Mundo, dá uma olhadinha nisso aqui, irmão. Curiosamente, vamos dar uma olhada. Chance de título, França é favorita com 24%, Espanha tem 14%. Após classificação, o Brasil cai para 5,9%. A Argentina ainda não passou pela segunda fase, mas tem 16% de possibilidade de boa campanha. Que seja assim, eu gosto disso. Deixem eles favoritos, a gente não é favorito mesmo. A cada resultado da Copa do Mundo, o favoritismo pode mudar de mãos. Assim que o Brasil eliminou o Japão, as chances do hexacampeonato chegaram a crescer para 9,1%. Na parceria entre Gato Mestre e o economista Bruno e mais um, veio o dia seguinte e a França passou com facilidade pela Suécia com 3-0. Aí vai mudando de jogo para jogo. Aí com isso, eles subiram as possibilidades de ficar com a taça de 15% para 24,2%, os Blues, né? E a seleção está neste momento com 5,9%. Bom, além dos franceses, mais 2 seleções aparecem com mais chance de título que o Brasil. A Argentina ainda não se classificou para as oitavas de final, é hoje esse jogo, mas é 7 da noite. É muito favorita contra a surpresa Cabo Verde e está com suas possibilidades em 16,4%. A Espanha também teve uma vitória com autoridade na segunda fase, 3-0. Eu não sei porque que essa Espanha não me convence. Não sei porque que ela não me convence. A Áustria é muito ruim. Venceu de 3-0 nesta quinta-feira, por isso a Fúria mantém boas chances com 14,7%. Olha que está desde 2004 que não perde, mas não consegue convencer a Espanha. Os outros classificados da quinta-feira também viram suas chances crescerem em jogo emocionante. Portugal passou pela Croácia, aqui sim, foi um grande jogo. Essa Croácia tem jogadores de muita qualidade.
né? E tem 5,1% de possibilidade de título, enquanto a Suíça bateu a Argélia e está com 4,1% de percentual para levantar a taça. Aqui o percentual, França 24,2%, Argentina 16,4%, Espanha 14%, Brasil 5,9%. Então, é primeira França, Argentina, Espanha e o Brasil está mais atrás. Que seja assim. Aí vem Marrocos, Inglaterra, Portugal. Portugal caiu também no percentual, né? Bélgica, Suíça, Noruega, México, Colômbia, Estados Unidos, Gana. Não, isso aqui, Gana sim. Egito, 0,1%. Paraguai, 0,8%. Austrália, 0,7%. Canadá, 0,6%. Cabo Verde, 0,01%. Então, todo esse percentual está aqui. Hoje, então, teremos esses jogos neste dia com as emoções. Hoje teremos quantos jogos, gente? Hoje, 15 horas. Tem Áustria e Egito, tá? Argentina e Cabo Verde, 19 horas. E Colômbia e Gana, às 22h30. Hoje fecha essa primeira fase, tá? Segunda fase. Fecha a segunda fase e aí nós vamos já entrar para as oitavas. As oitavas, começando amanhã, já tem Canadá e Marrocos, às 14 horas. Paraguai e França, às 18 horas. No domingo, México e Inglaterra, 21 horas. O Brasil entra mais cedo em campo, às 17 horas, contra a Noruega. Portanto, são os confrontos das oitavas de final aqui da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, tá bom? Beleza pura, acho que dissemos tudo nesse primeiro conteúdo aqui. Minha galera já pode até muito mais além. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito legal. Compartilhe, deixe cá seus comentários. Abraço de coração a todos. Fique com Deus. E não esqueça de nos ajudar, compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like. E, se possível, tem um Pix aí para você enviar qualquer doação para o canal Lécio Costa Narrador. Será muito bem-vinda. Não importa o valor. Importante é você contribuir com a gente. Abraço, tchau, tchau. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 988020326. Fale com a equipe do Mendes.